Fala aí, minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 22 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E eu trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites do dia 20, beleza? Faltava só o jogo do Flamengo para mim apresentar para vocês e tivemos uma surpresa. O gol saiu antes dos 5 minutos, beleza, galera? Então tivemos green. Foram 15 palpites com 12 greens e 2 reds, beleza? E trazemos para vocês o resultado parcial dos nossos palpites do dia 21 de fevereiro, tá? Trago para vocês 15 palpites com 7 greens e 4 reds e ainda temos 4 jogos ainda para rolar, beleza, galera? No jogo do Yokohama, ele precisa melhorar muito a pontaria. Foram 37 finalizações para conseguirem marcar apenas um gol. Então, eu acredito que precisa melhorar e muito, beleza, galera? E também o jogo do Olímpia, tivemos 20 finalizações a 5 e não conseguiu marcar o segundo gol, beleza? Foi apenas um gol, mas infelizmente tivemos esse head, beleza? E para os dois últimos jogos da Champions League, cara, que jogos mais feios, beleza? Tivemos o jogo do Porto contra o Arsenal, que o gol saiu no finalzinho, o jogo foi muito feio, com muitas faltas, parando muito o jogo, mas não conseguimos atingir o 1,5 gols. E para o jogo do Napoli contra o Barcelona, o jogo foi muita pressão no Barcelona e não conseguiu marcar o gol HT, infelizmente, beleza, galera? Mas são ossos do ofício, como eu disse anteriormente, beleza? Então eu vou trazer para vocês os nossos palpites do dia 22, tá? Vocês que estão entrando no nosso canal pela primeira vez, inscreva-se para fortalecer, clica ali no botãozinho ali embaixo para se inscrever e ative as notificações para ter as notificações todos os dias dos nossos vídeos, beleza, galera? Também temos o nosso canal no WhatsApp, não se esqueçam de se inscrever, o link está no topo dos comentários, junto com o link dessa planilha Caipora, que temos atualizações todos os dias, beleza, galera? Não se esqueçam de conferir, valeu? Vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! E aí, meus amigos caiporas, o que estão achando dos resultados dos nossos palpites? Estão conferindo na nossa planilha? Então deixe um comentário sobre o que estão achando, beleza? E também deixe um like para nos fortalecer nessa caminhada. Valeu, galera? Vamos lá então, eu separei essa partida da FC Cup Liga dos Campeões, separei Al Ittihad Jeddah versus Navi Bahour. Separei essa partida com o mercado de under 4,5 gols. O Ittihad tem 70% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Navi Bahour tem 56%. No histórico foi uma partida disputada com um empate, e verificando em séries, temos 9 partidas que o Ittihad vem marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos 0-0. E nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Al Ittihad que ele perdeu para o Al Nassr por 5-2. Então, para essa partida, eu separei um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Hilal Saud versus Sepahan. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Al Hilal tem 70% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Sepahan tem 44% e perdeu as últimas 4 partidas. No histórico são 2 partidas para cada lado e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Hilal vem vencendo e o Sepahan vem perdendo, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, MacArthur versus Central Coast Marines. Separei essa partida na FC Cup com o mercado de over 1,5 gols. Por que eu separei isso? O Central Coast tem uma pequena vantagem de probabilidade de vitória jogando fora de casa, está com 42%. E temos 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, enquanto o MacArthur tem 67%. Verificando no histórico, são 4 partidas para o MacArthur, um empate e 6 vitórias do Central Coast. A média de gols é de acima de 3,5.
Verificando em séries, o MacArthur vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Arabi Kuwait versus Casma. Separei essa partida na Supercopa do Kuwait com over 2,5 gols. O Al Arabi tem 64% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Casma tem 39%. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Al Arabi, 15 empates e 10 vitórias do Casma. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Al Arabi ele vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Celje versus Rogaška. Separei essa partida na Eslovênia com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Celje tem 68% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rogaška tem 39%. No histórico foram 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Celje, e a média de gols foi de 3 gols. Em série do Celje ele não perde as 5 partidas e o Rogaška vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então acredito que para as partidas nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no México, separei Clube América versus Mazatlán. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Clube América tem 76% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 22%. No histórico são 27 vitórias do América, 8 empates e 18 vitórias do Mazatlán. A média de gols ultrapassa os 2,5. Verificando em séries, o América vem a 5 jogos marcando gols e o Mazatlán vem marcando nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do América, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Série A da Itália, separei Torino contra Lazio. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Torino com 39%. E na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 61%. No histórico são 9 vitórias da Torino, 16 empates e 19 vitórias do Lazio. A média de gols é de acima de 2,5. E em série Torino ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Torino, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas, apenas 2 partidas da Lazio, que foi 3-1. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bodø/Glimt versus Ajax. Separei essa partida na Conference League da Europa com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente o Bodo tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Ajax tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com empate de 2-2 e em séries o Ajax vem marcando gols nos últimos 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida ainda na Conference League, separei Dinamo Zagreb versus Betis. Separei o mercado de under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Dinamo Zagreb e o Betis tem 44%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 para o Dinamo Zagreb, que inclusive foi a última partida que eles disputaram. Verificando em séries, o Dinamo vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora, Ludogorets versus Servette. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Ludogorets tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Servette tem 72%. Verificando o histórico, a única partida disputada foi a última partida que tivemos um empate de 0-0. E o Ludogorets ele não perde a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols
em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Ferencváros versus Olympiacos. Separei essa partida com o mercado de under 4,5 gols também. O Ferenc, ele tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando em casa e tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Olympiacos tem 72%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Olympiacos, que inclusive foi a última partida. E em séries, o Ferencváros vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Olympiacos ele vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Eintracht Frankfurt versus União Saint-Gilloise. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Eintracht é de 47%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o União tem 72%. Verificando o histórico, a única partida disputada foi a última partida e foi um empate de 2-2. Em séries, o Eintracht vem empatando nos últimos 3 jogos e o União ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida de cada equipe que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Legia Varsóvia versus Molde. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Legia tem 48% de probabilidade de vitória jogando em casa com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Molde tem 67% também, e verificando o histórico foram 3 partidas disputadas com 2 empates e uma vitória do Molde. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Legia vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Molde vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida para cada equipe que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei Slovan Bratislava versus Sturm Graz. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para as duas equipes e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Slovan e o Sturm Graz tem 61%. No histórico, a única partida disputada foi a última, que foi uma vitória de 4-1 do Sturm Graz. E em séries, o Slovan ele vem a 10 jogos marcando gols e o Sturm Graz vem a 5 jogos sem derrotas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Sturm Graz contra o Hulk Live, que foi 0-0. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Freiburg versus Lens na Liga da Europa. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Freiburg é de 40%, é uma pequena vantagem. Temos 39% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Lens tem 56%. Verificando o histórico, a única partida disputada foi a última partida, que foi 0-0. E em séries, temos o Freiburg sem vencer nos últimos 5 jogos e o Lens tem 100 derrotas nos últimos 5 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, agora eu separei o Karabag versus o Braga com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Braga jogando fora de casa. O Braga tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Karabag tem 83%. No histórico, a única partida disputada foi a última com uma vitória de 4-2 do Karabag. E em séries, o Karabag vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora, Toulouse versus Benfica. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Benfica jogando fora de casa tem 51% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toulouse tem 44%. No histórico foram 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Benfica e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Benfica vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Toulouse vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols na última partida disputada. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Rennes contra o Milan. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para as duas equipes. As duas têm 36%. Com 28% para o empate. Verificando na forma recente, o Rennes tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Milan tem 72%.
No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 3-0 para o Milan, que inclusive foi a última partida. Em séries, o Milan vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Rennes vem sem empates nos últimos 5 e venceu 4 deles. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida agora Roma contra Feyenoord. Separei essa partida com o mercado de under 4,5 gols também. A probabilidade de vitória para a Roma é de 45%, jogando em casa ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Feyenoord tem 83%. No histórico são 3 vitórias da Roma, 2 empates e 1 vitória do Feyenoord. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries a Roma vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Feyenoord vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. E verificando os últimos jogos na casa da Roma, under 4,5 gols também em todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Olympique de Marseille versus Shakhtar Donetsk. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Marseille tem 55% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shakhtar tem 61%. Verificando o histórico, são 3 partidas disputadas com 2 vitórias do Shakhtar e 1 empate, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Marseille vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Shakhtar vem sofrendo nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora Sparta Praga versus Galatasaray. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada entre ambas as equipes e o Galatasaray tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sparta tem 89%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 3-2 para o Galatasaray, que inclusive foi a última partida. Em séries, o Sparta vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Galatasaray vem vencendo. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora Sporting versus Young Boys. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Sporting tem 69% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Young Boys tem 72%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Sporting e a média de gols é de 2,5. Em série, o Sporting vem vencendo as 5 partidas e o Young Boys vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, LDU contra Fluminense. Separei essa partida na Recopa Sul-Americana com o mercado de under 3,5 gols. A LDU tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 42%. Na forma recente, ela tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fluminense tem 83%. No histórico, são 4 vitórias da LDU, 1 empate e 3 vitórias do Fluminense. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes não perdem nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa da LDU, under 3,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora, Águia de Marabá versus Curitiba. Separei essa partida na Copa do Brasil com vitória e empate para fora. O Curitiba jogando fora de casa ele tem 48% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Marabá tem 50%. Verificando em séries, o Curitiba vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos vitória e empate do Curitiba em quase todas as partidas e o Marabá jogando em casa ele não vem tendo muita sorte. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima e última partida eu separei Cianorte contra o Corinthians, também na Copa do Brasil. Separei empate anula para fora. Por que eu separei este mercado? O Corinthians, com sua retomada, ele subiu para 39% do seu aproveitamento nos últimos 9 jogos e não perde a 3 partidas, enquanto o Cianorte tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando em séries, o Cianorte ele vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos
temos empate anula para o Corinthians nas últimas 3 partidas e o Cianorte não tem muitos jogos vencendo em casa nas últimas partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos empate anula para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, meus queridos caiporas, eu trouxe para vocês os nossos bilhetes caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al Hilal Saud versus Sepahan. Over 2,5 gols para MacArthur versus Central Coast Marines. Over meio gol no primeiro tempo para Celd versus Rogasca. Over 2,5 gols para Clube América versus Mazatlan. Over meio gol no primeiro tempo para Bodoglin versus Rajats. Under 4,5 gols para Ludogorets versus Servette. Over 2,5 gols para Legia Varsóvia versus Molde. Under 4,5 gols para Freiburg versus Lens. Under 4,5 gols para Rennes versus o Milan. Over 2,5 gols para Sparta Praga versus Galatasaray. Over meio gol no primeiro tempo para Sporting versus Young Boys. E under 3,5 gols para LDU contra Fluminense. Beleza, galera? Não se esqueçam de deixar o seu comentário sobre o que achou do nosso bilhete caipora. E deixe seu like. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!